Olá, muito bem-vindo. Eu quero falar hoje com você sobre autoconsciência e a importância de você se tornar uma pessoa cada vez mais autoconsciente. Autoconsciente dos seus próprios atos, das suas escolhas, das suas decisões e ser cada vez mais livre. Lembrando que ser autoconsciente é um pré-requisito para que você possa ter mais maturidade emocional, mais autonomia emocional. Eu sou Wagner Torres, eu sou especialista em comportamento humano e em reprogramação do modelo mental. E se você quer descobrir o quanto você é uma pessoa autoconsciente, ou se as pessoas que estão aí no seu lado são pessoas autoconscientes, e com isso, claro, mais madura emocionalmente, fica aqui comigo que eu vou te apresentar 7 passos para você elevar o seu nível de autoconsciência. E essa é uma habilidade importante, uma habilidade fundamental para praticamente todos os aspectos da vida. Isso impacta todos os aspectos das nossas vidas. Então, além disso, de repente, você também vai poder ajudar as pessoas que você convive, pessoas que você ama, seus filhos, seu marido, sua esposa, a aumentar os níveis de autoconsciência dessas pessoas também. Segundo o próprio Daniel Goleman, que é autor do livro Inteligência Emocional, e sugiro que você, se não leu ainda, leia, que é um livro realmente muito importante. A autoconsciência emocional é a capacidade de entrar em sintonia com seus próprios sentimentos, de você conseguir reconhecer como as suas emoções afetam o seu desempenho. E o propósito fundamental de desenvolver essa competência é que a autoconsciência, como eu disse, além de impactar todos os aspectos da vida, ela te permite compreender melhor como nós funcionamos. Então não se trata simplesmente de olhar o que nós fazemos de certo ou de errado, mas sim entender com profundidade como é que você dirige a você mesmo. Você se torna mais capaz de se conduzir de uma forma ainda melhor. Isso ocorre quando você passa a ser mais consciente de como as sensações corporais e as nossas emoções elas nos afetam. E como afetam os outros e também ao meio, ao meio que nós estamos inseridos, ao nosso ambiente. E em cada momento, cada situação que você vive, uma conversa, um modo de reagir, uma maneira de responder a uma demanda, é uma oportunidade para você exercitar essa sua autoconsciência. E claro, quanto você mais pratica, quanto mais você exercita, mais vai exercitando, estando ali presente, prestando atenção, refletindo no que você está sentindo, ou pelo menos o que você sentiu em determinada situação, isso assim você vai se tornando cada vez mais proficiente. É uma habilidade. Com isso, a sua capacidade de reconhecer aquilo que existe, que a gente fala que é o espaço entre o estímulo e a resposta emocional, ela aumenta. Então a maneira como você responde a esses estímulos não é mais de uma forma tão automática, e sim cada vez mais consciente. Isso vai te dar maturidade emocional, autonomia emocional. O que significa que você vai encontrar formas diferentes de responder ao mesmo evento. Você vai ter opções de comportamento de respostas emocionais. Suas respostas não são mais emocionalmente carregadas, mas elas são emocionalmente mais inteligentes. Você é mais consciente, mais hábil. Ou seja, sem autoconsciência emocional é difícil para uma pessoa se tornar proficiente e usar consistentemente outras competências, inclusive. Competências técnicas e tanto da inteligência emocional. Quanto não ter boas performances em aspectos técnicos, como eu disse, e também nos relacionamentos. Por isso, aprimorar a sua autoconsciência é um passo primordial para que você possa evoluir o seu modelo mental. E na sua maneira de encarar, em como você lida com os desafios, em cada área da sua vida. Por exemplo, ser autoconsciente, ele é crucial porque sem autoconsciência é improvável e praticamente impossível que uma pessoa tenha muita maturidade emocional. E claro, há sempre alguns riscos envolvidos em, por exemplo, você namorar, casar, contratar alguém ou eleger alguém
que não tem muita maturidade emocional, uma pessoa sem muita maturidade emocional. Por isso é que se tornar autoconsciente é uma capacidade que te permite não apenas lidar melhor com as suas barreiras internas e dirigir a você mesmo, mas te coloca em uma posição melhor no seu ambiente, né, junto com as outras pessoas que você se relaciona, e também você se posiciona melhor, você se torna mais autoconfiante e, consequentemente, uma pessoa com maior poder de influenciar. Uma pessoa que tem maturidade emocional, ela influencia melhor outras pessoas. E o primeiro passo nesse sentido é que você precisa urgentemente detectar, tomar consciência. E claro, o que você traz para a consciência é passível de transformação. Então, se tornando consciente desses sinais, você pode começar a se tornar mais autoconsciente. E o primeiro passo para elevar sua autoconsciência, anota aí, é ter autorresponsabilidade. Uma pessoa que nunca admite os próprios erros, ela não pode evoluir. Ela vai ficar ali, né, empacada naquela situação, naquele ponto onde ela está. Perceba que a autorresponsabilidade é crucial para que você possa assumir o controle da sua vida. Eu já falei isso aqui algumas vezes, e nunca é demais repetir, você não pode controlar uma área da sua vida pela qual você não se sinta responsável. E uma das maneiras de demonstrar, né, de falta de autoconsciência é a relutância em admitir os próprios erros. Isso costuma ser um sinal de profunda insegurança. Quando alguém não consegue reconhecer nem mesmo os pequenos erros, isso sugere que essa pessoa sente um enorme medo de rejeição, de se sentir inadequada. Esse mesmo medo de ser julgado pelos outros, ele vai criar também uma barreira ali para a autorreflexão. É difícil ter autoconsciência se você está o tempo todo querendo ser perfeito, buscando justificativa para quando você erra e não se permite ser vulnerável em nada. Você tem que estar sempre na defensiva, né, ou tentando esconder alguma coisa, alguma limitação. Por outro lado, a disposição para admitir algo, para admitir erros, ela sugere resistência mental e maturidade emocional. Isso abre espaço para crescimento, porque isso mostra que você tem entendimento de que, embora os erros façam parte, eles não te definem. Você se torna mais autoconsciente, requer então coragem. Coragem de ser vulnerável de propósito. Porque você só pode se ver por dentro se tiver a coragem de se abrir. O segundo passo é elogiar mais e criticar menos. Isso significa que você está focando mais no que pode dar certo, na intenção positiva, do que no que eventualmente pode dar errado. Seu foco deixar a pessoa se sentir melhor e não pior. Uma pessoa com baixa autoconsciência, ela está sempre pronta ali para criticar os outros, ela faz isso mesmo que de forma inconsciente. Ou a maneira de se mostrar melhor, ou para esconder suas próprias falhas, né? Aí você tenta evidenciar as falhas do outro. Mas muitas vezes a crítica ela fala mais de quem faz do que de quem é alvo dessa crítica. Quando uma pessoa ela tem uma necessidade tão forte de se sentir melhor consigo mesmo, que precisa criticar outras pessoas para isso, é porque algo não vai bem ali, para ela precisar desse tipo de autoafirmação. Então, se você vê que uma pessoa está constantemente tentando se sentir bem, né, com ela mesma, pode ser que ela não tenha espaço para aprender sobre quem ela realmente é. E por isso a verdadeira tragédia de se tornar um hipercrítico dos outros é que o custo de oportunidade disso é muito alto, já que a energia gerada para criticar ela poderia ser usada, na verdade, para aprender mais, e aprender mais sobre si mesmo, inclusive. Então, em vez de criticar, estabeleça empatia. Não importa o que você teria feito, mas sim tentar se colocar no lugar do outro como o outro. E se você tivesse feito o que ele fez, o que você gostaria de receber? Que tipo de apoio? É essa consciência que é preciso. O terceiro passo para elevar a sua autoconsciência é tomar decisões difíceis. Não postergar. É chamar a responsabilidade para si naqueles momentos decisivos, né? Assim como pensa num grande atleta.
Sabe, que naqueles momentos difíceis ali, mesmo diante da possibilidade de falhar, ele se apresenta. E a equipe, as pessoas sabem que pode contar com ela, mesmo naqueles momentos. Né? Quando se tem pouca autoconsciência, as pessoas tendem a se evitar as decisões difíceis. E a pessoa que é cronicamente indecisa, ela geralmente possui muito pouca autoconfiança. De novo, o medo de ser julgado, de cometer erros, o desejo exagerado de ser aceito, muitas vezes significa que elas simplesmente aceitam tudo o que a mente fala. Ah, acho que ele ou ela vai ficar bravo. Ah, e se eu sugerir isso, talvez é melhor esperar para ver. Quando você é uma pessoa mais autoconsciente, ao invés de apenas aceitar e ser condicionado pela pressão cega desse pensamento, do tipo, o que será que os outros vão pensar, né, se eu fizer isso? E se eu não conseguir isso? E se eu falhar? E se eu expressar minha opinião? Então é não se sujeitar simplesmente a essa pressão. As pessoas autoconscientes usam dados, não teorias, para escolher as suas ações. Quando as pessoas cronicamente evitam decisões difíceis, sendo passivas, procrastinando, né, por exemplo, muitas vezes isso é um sinal de que elas não estão realmente dispostas a olhar para si mesmo, para a sua própria mente de maneira objetiva. E se você não pode fazer isso, eu lamento, mas você vai se tornar um escravo de qualquer pensamento ou sentimento e que muitas vezes são passageiros, mas que vão deixar marcas para sempre. Isso vai alimentando o seu medo, a sua insegurança. E cada vez mais você teme o risco e cada vez mais você teme tomar decisões. Ao invés disso, você tem que pensar o que pior pode acontecer. O que de pior pode acontecer? E se isso acontecer, com o que eu vou ter que lidar? Mas o que de melhor pode acontecer também? Não dá para viver sem se arriscar e não assumir os resultados das próprias escolhas. O quarto passo é ser claro em relação aos próprios sentimentos. Né? É falar de maneira clara, aberta, sobre o que está sentindo. Ser vago muitas vezes em relação aos próprios sentimentos pode parecer uma coisa pequena, mas o hábito de escrever os sentimentos assim de maneira excessivamente vaga ou racionalizar demais costuma ser um mecanismo sutil de evitação. Por exemplo, dizer que eu estou muito chateado é menos assustador do que dizer, sabe, eu fiquei muito triste com isso que você fez, com isso que você falou, com o que aconteceu, enfim. Quando você diz, estou estressado, parece mais fácil do que dizer, eu estou com muita raiva agora. Eu estou muito puto mesmo com essa situação. Só que é o seguinte, quando você evita falar assim muito abertamente, muito claramente sobre seus sentimentos, então, como eu disse, sobre o que você realmente está sentindo, se você busca minimizar, abafar de alguma maneira, você está dizendo para o seu cérebro, né, para o seu sistema, que aquilo pode ser perigoso. Então aquilo é uma coisa que tem que se tentar evitar sempre. Se alguém está constantemente fugindo de algo, mesmo que seja dos seus próprios sentimentos, né, isso nos surpreende quando a sua mente começa a interpretar que isso é uma coisa perigosa. Isso drena energia vital. Isso tira poder de lidar de uma melhor maneira, de superar melhor a situação. Isso faz mal para o seu sistema imunológico, inclusive. Porque tem impacto no sistema imunológico. Impede, né, você de crescer emocionalmente. Por outro lado, as pessoas autoconscientes, elas entendem que todo sentimento é legítimo. Todo sentimento nos ensina algo. Então, inteligência emocional, algumas pessoas confundem, não é ser capaz de controlar a emoção. Você não controla nesse ponto, para não sentir a emoção. Mas, na verdade, saber lidar de maneira inteligente com aquela emoção. Primeiro, buscando definir, né, dizendo para você mesmo o que você está sentindo. Segundo, entendendo por que você está sentindo o que você está sentindo. E aí sim, você vai lidar com a causa, que foi o que provocou aquela emoção, e não com a emoção puramente. Este é o passo. O quinto é focar
na ação presente e no que você pode de fato controlar, no que você pode fazer hoje, agora. O baixo nível de autoconsciência, ele eleva a probabilidade da pessoa se tornar ansiosa porque ela está muito mais preocupada com o futuro. A preocupação é muitas vezes querer encontrar uma solução para algo no futuro que não é um problema ou que não pode ser resolvido por você naquele momento. Então a preocupação é um pensamento improdutivo sobre o futuro. E o problema com o pensamento improdutivo é que ele também drena a sua energia, porque ele produz todos os efeitos colaterais e não gera nenhum benefício. A preocupação, pelo contrário, ela gera o quê? Muita ansiedade, estresse, eleva o nível de cortisol aí no seu sistema, só que ela não resolve nada. Então, por que tantas pessoas fazem isso e de forma crônica até? Por que se preocupar quando o custo é tão grande e o benefício é tão pequeno? Basicamente porque quando você não tem consciência, né, você não está consciente de que focar no que está ali na sua área de influência, dentro da sua zona de controle, é a única opção. E aí as pessoas repetem padrões que foram aprendidos, né, os modelos mentais. Muitas das pessoas acreditam que se ela não se preocupar, ela não é uma pessoa responsável. E ela não questiona esse hábito mental. É um padrão. Ela só sabe viver preocupada. Ela não reflete aquilo, sobre o que é a preocupação, como ela funciona ou não funciona. Então a mente começa a se preocupar e a pessoa segue a vida, vai em frente, sem parar para investigar, para olhar, se questionar quanto é válido aquilo. E principalmente interromper. É mais fácil falar do que fazer, claro. Principalmente no começo, sair do piloto automático e se tornar cada vez mais consciente, né, da própria consciência, leva tempo, requer empenho, porém se você não estiver disposto a realmente olhar, aprender sobre a maneira como você mesmo cria suas próprias preocupações, vai ser cada vez mais difícil você parar de desperdiçar energia mental com coisas que podem nunca acontecer. E ao invés de usar essa energia e focar naquilo que realmente pode acontecer. Então, ao invés de você focar nisso, você tem que focar no agora e fazer o que você pode fazer. Em vez de ficar paralisado, né, eventualmente não vai mudar nada naquela situação. O sexto passo é olhar o passado como fonte de inspiração, que é o inverso do quinto, né? Mas é muito comum nas pessoas ansiosas, que alteram a ansiedade, né? A preocupação com o futuro e ruminar o passado. Assim como a preocupação é um pensamento improdutivo, né, sobre o futuro, ruminar o passado ali é um pensamento improdutivo sobre o passado. Quando as pessoas passam muito tempo ali ruminando, refletindo sobre os erros, as besteiras, os deslizes, as perdas, os fracassos do passado, isso tudo acaba gerando o quê? Um enorme sofrimento. Um sofrimento emocional desnecessário, sem nenhum ganho positivo também. Porque não traz nenhum aprendizado. E sem um alto grau de autoconsciência, é fácil cair em espirais, né, de ruminação ali, porque no momento é bom, por incrível que pareça, a gente deixamos nossa mente fazer isso porque esse tipo de pensamento dá uma ilusão de controle. É quando as pessoas não têm autoconsciência nem maturidade emocional para aceitar que não se pode, não se tem poder para controlar o passado. Então, quando você rumina sobre o passado, você está querendo dar para você mesmo uma sensação temporária de que você tem algum tipo de controle ainda. Quando as pessoas não têm autoconsciência sobre a sua tendência de querer controlar as coisas, mesmo quando isso é impossível, né, como no caso do passado, isso frequentemente leva o quê? Ao hábito de ruminar e todos esses efeitos colaterais emocionais, né, que vem com ela, que é vergonha excessiva, culpa, tristeza, autocrítica. A pessoa começa a se criticar demais, achar que não tem possibilidades, arrependimento. É muito prejuízo emocional, é muita perda de energia no presente. Reflita sobre os erros e perdas do passado, mas aceite que eles tiveram um papel fundamental para te ajudar
a ser quem você é hoje. E veja principalmente o que você pode aprender, o quanto você pode evoluir. Crie uma história e toda vez que se vê voltando ao passado e se criticando, interrompa esse filme na sua cabeça e reconte essa história. Você tem esse poder para fazer isso. De uma maneira mais produtiva possível. Ser esse diretor, você tem que criar esse roteiro emocional. Né? Diga isso aconteceu por isso, e isso foi importante porque me ajudou hoje a ser assim, a fazer isso, a acreditar nisso. É disso que se trata. Você tem que ser o diretor, o protagonista da sua própria história, dessa história que você conta na sua cabeça. Então reescreva, mas não fique ruminando, né, sobre isso. O sétimo e último passo é agir ao invés de reagir. Então autoconsciência é ser capaz de respirar antes de responder automaticamente, né, com os instintos. Esse é um exercício. Sempre que sua resposta for inapropriada ou emocionalmente desproporcional, né, aquele acontecimento, aquele fato, ao invés de se martirizar, de culpar, de ficar ainda mais decepcionado, com raiva, com culpa, então respira fundo, oxigena o cérebro, permita assumir o controle, reflita sobre o que aconteceu, como você respondeu, como você gostaria de ter respondido, reviva a cena novamente aí na sua mente. Agora responda aí na sua imaginação de maneira como você gostaria, né? Porque essa visualização permite que você possa abrir novos caminhos neurais e nova possibilidade para que no futuro o seu sistema ele encontre novos caminhos, novas respostas para aquela mesma situação. O estímulo, ele pode levar mais ou menos, né? O estímulo pode ser o mesmo, mas a maneira que você vai responder, a maneira, dependendo da forma como você pratica todos os outros passos, você vai poder responder de maneira diferente. Perceba que uma pessoa que tem pouca ou nenhuma autoconsciência, é que ela reage com as emoções mais do que deveria, em toda e qualquer situação. E isso é prejudicial, claro. Por isso é importante você aprender a refletir antes de agir. Com o tempo você começa a perceber como mudar de atitude, né? E como isso vai ser vantajoso, como ser capaz de transitar entre diferentes respostas, sendo capaz de se adaptar ao clima de cada contexto, com muito mais sabedoria, flexibilidade, e isso vai trazer ganhos enormes. Tudo que você precisa saber é que não há nada de intrinsecamente errado, né, com as pessoas que têm baixa autoconsciência. E todos nós, claro, temos aí espaço para melhorias. Mas se alguém exibe, assim, habitualmente, né, muitos sinais de baixa autoconsciência, em um grau extremo, você com certeza pode querer pensar com cuidado antes de se comprometer com essa pessoa, em qualquer tipo de relacionamento. Ou entregar em qualquer grau significativo de poder ou de autoridade para essa pessoa. Então, você precisa entender que desenvolver essa competência é um desafio. E por isso mesmo, então, vá devagar, né? Vai devagar com a cobrança. No início é comum você não conseguir identificar ao certo algumas emoções. Apenas sinta, procure comparar com outros sentimentos que você já teve. E faça atividades que te ajudem a refletir, como por exemplo, escrever um diário, conversar com um amigo. Tire um tempo aí para ouvir uma boa música e refletir sobre que tipo de pessoa você é, mas principalmente como você quer ser percebido pelos outros. Caminhe, faça isso caminhando, que além de ser benéfico para a saúde, pode ser um momento tranquilo aí para você se conectar com você, com o seu interior e com isso pensar melhor em como você está emocionalmente, agindo emocionalmente. E essas são algumas maneiras de desenvolver, né, de ter mais clareza sobre você. São atividades aí que podem te auxiliar no processo de autoconhecimento e de autoconsciência. Invista em momentos especiais com você e tenha consciência que a autoconsciência é um processo para toda a vida. Então, por isso é um aprendizado constante, mas é altamente enriquecedor. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece aí de deixar o seu like, se inscreve no canal, toca aí no sininho e assim você vai ser avisado, né, desse e de outros conteúdos. E se você quer saber mais como crescer emocionalmente e ter mais autoconsciência, você pode também me acompanhar lá no Instagram,
Me segue lá, que é Wagner_Torres_oficial, onde eu coloco lá conteúdo gratuito todos os dias. Obrigado por ter estado aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!